Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha que está de forma remota e vocês que estão de forma presencial. Hoje a gente vai começar a ver o assunto sistema nervoso. Antes disso, a gente vai dar uma revisada sobre os tópicos estudados até aqui, certo? Sobre o corpo humano, a gente já viu sistema músculo-esquelético, que engloba osso, músculo e cartilagem, certo? A gente viu que músculo ajuda na movimentação, o osso também na movimentação, é reserva de minerais. Quais minerais? Cálcio e fósforo. Produz sangue, processo chamado como hematopoese. Reserva gordura, certo? E ajuda a estruturar o corpo e a proteger os órgãos internos. Como, por exemplo, o pulmão e o coração. A gente tem aqui a caixa torácica. Temos aqui a caixa craniana, onde temos os ossos occipital, parietal, frontal, zigomático e etc. Certo? Osso ajuda a guardar mineral, movimentação, proteger os órgãos internos, estruturar o corpo, certo? Produzir sangue e produzir gordura. São 6 funções gerais dos ossos. Cartilagem, a movimentação, são os ligamentos do nosso corpo. Quais os tipos de cartilagem? São 3. Imóveis, semimóveis e móveis. As imóveis estão na cabeça, porque os ossos da cabeça não se movem. As semimóveis estão em locais que a gente se movimenta pouco, certo? Como, por exemplo, na orelha. E as móveis são todos esses locais onde tem várias junturas, como aqui no braço, aqui no ombro, na cintura, etc. Certo? Falamos ó, sobre o sistema músculo-esquelético que engloba osso, cartilagem e músculo. Quantos músculos temos? 600. Quantos ossos temos? 206. Certo? Quando a gente nasce, eu falei para vocês que a gente nasce com 300 ossos. Só que esses ossos eles vão se fundindo quando a gente vai crescendo. E aí eles deixam de ser 300 e passam para 206. Certo? Depois a gente viu o sistema sensorial, que é como as informações chegam até a gente entender essa informação. As sensações que a gente pode sentir são quais? Ó. Visão é uma sensação. Audição é uma sensação. Temperatura, dor, sensações. Gosto e cheiro, outras sensações. Certo? Quando a gente recebe um estímulo químico, a gente vai ter os quimiorreceptores. Quem tem quimiorreceptor? Olfato e língua. Quando a gente recebe um estímulo luminoso, a gente recebe um fotorreceptor. Quem tem fotorreceptor? O olho. Certo? E quando a gente tem um estímulo mecânico, a gente tem um mecanorreceptor. Quem tem um mecanorreceptor? A pele, né? Que a gente viu ontem, que pode receber três informações. Temperatura, a sensação do toque e da dor. A pele ela recebe essas 3 informações, certo? Mas quem é que vai receber a informação e interpretar a informação? O sistema nervoso e o cerebelo, que eu falei para vocês que o sistema nervoso vai ser o conjunto de neurônios espalhados pelo corpo, certo? Sua função, ele vai ser responsável por receber informações do sistema sensorial e dos órgãos, certo? Ou seja, a gente vai ter informação chegando em nós, certo? E ela vai parar lá no cérebro, certo? Ó, quais as partes do sistema nervoso? A gente pode ver o sistema nervoso de 2 formas, certo? A partir de uma visão macroscópica, ou seja, do geral, ou
das células do sistema nervoso, certo? Diferente de outros sistemas, o sistema nervoso tem pouquíssimas células enquanto características. Como assim? A gente tem um sistema nervoso, só tem 4 tipos de células, sendo a principal o neurônio, certo? Diga. Neurônio. Neurônio. Ó, as células do sistema nervoso, a principal é o neurônio. Certo? Ó, o neurônio, ele tem 2 partes principais. A gente vai ter aqui, onde está o núcleo pintado de vermelho, o corpo do neurônio. Certo? O corpo do neurônio nada mais é. Se lembra quando a gente estudou célula? O corpo do neurônio vai ser onde está o citoplasma e o núcleo do neurônio. Certo? Só que a gente tem essa terminação, esse prolongamento aqui, chamado axônio, certo? Eu vou completar aqui escrevendo o que é cada coisa. Ó, a gente tem aqui o neurônio, certo? As suas partes são ó, corpo e axônio, certo? Aqui, né, onde tem um corpo, existem esses prolongamentos chamados de dendritos. E aqui de roxo, eu vou ter a minha linha. Vou explicar por cada coisa dessa parte. Ó, o corpo do neurônio é onde está o núcleo, ou seja, é a região onde a informação ela é iniciada, certo? A informação ela começa do corpo do neurônio e ela sempre vai nesse sentido aqui. Deixa eu fazer maior. A informação, ó, do neurônio, ela sempre vai partir nesse sentido, certo? Do corpo para o axônio. Ela está saindo daqui e vai partir para cá, certo? Eu vou ter a geração da informação aqui e a transmissão dela. Eu vou pedir aqui para Júlio, Ronald, Lucas e Lorena me ajudarem numa coisa. Não, para ficar sentado. Ó, Júlio. Júlio, passa. Vocês vão passar até chegar em Lorena esse piloto. Um por um. Agora, Lorena, passa o piloto para Ronald. Depois ele passa para mim. Rápido. Bora, Dani, tá com bebida? Bora, Dani, foi muita coisa. Ó, Não tá morrendo. qual foi mais rápido? A primeira ou a segunda vez? Por quê? Sabe quem faz a mesma coisa com as informações? A mielina. Ela existe aqui no axônio e ela faz a informação que o neurônio está informando, ela faz a informação por lá. Certo? E dessa forma a gente consegue ter uma agilidade muito maior na propagação da informação. Mas para que eu quero essa informação sendo propagada? Para tudo. Porque o neurônio está ligado diretamente ao cérebro. Quando a gente pensa, a gente estimula o neurônio a enviar o sinal para a medula espinhal, que é essa região que fica aqui no meio, e esse sinal emitido na medula espinhal vai enviar outro sinal para o músculo. E aí o músculo é estimulado a se contrair, e aí quando ele se contrai, a gente faz o movimento. Certo? Recapitulando. A gente pensa no estímulo, ativamos o neurônio. O neurônio é ativado até a medula espinhal. Quando ele chega na medula espinhal, ele vai estimular outro neurônio. E esse neurônio vai chegar até o músculo. Quando chega no músculo, estimula o músculo a se contrair. E a partir disso, a gente vai ter
a contração muscular, logo vamos ter o movimento, certo? E é assim que funciona a função do axônio e do neurônio, certo? A mielina ela serve para agilizar essa informação, porque ela vai saltando. Faz com que exatamente. Boa, Ronald. Vai ganhar um pirulito por conta disso. Ó, só vai ganhar pirulito quem merecer, certo? Vamos sentar todo mundo. 5. Vai aparecer. Ó, o neurônio, certo? Ele pode ser bem extenso. Mas quando ele é rompido, aqui no corpo celular, a gente não consegue mais reestruturá-lo, a gente não consegue fazer um novo neurônio. E é por isso que se você, como o Ronald falou, romper a coluna vertebral, você pode ficar paraplégico se for daqui para baixo, ou tetraplégico se for daqui para baixo, certo? Também tem hemiplegia, que é a paralisia de só um lado. Se você for paralítico só de um lado do corpo, você é hemiplégico, certo? Hemiplégico. O quê? Calma. Então a gente tem as informações que o nosso cérebro controla a partir das células do neurônio. O neurônio tem corpo celular, certo? E o axônio. E essa região aqui, ó. Essa região aqui, do final do neurônio, como é que funciona a informação do neurônio? Os neurônios, eles ou vão se comunicar entre si ou com o músculo, certo? E eles vão produzir uma substância aqui na ponta do neurônio. Ó, então a gente vai ter o neurônio que vai transmitir o sinal sempre nesse sentido, do corpo celular para o axônio. Quando ele chega no final, ele vai liberar uma substância, certo? Chamada de neurotransmissor. Ou seja, o transmissor da informação neural, certo? A gente tem neurotransmissor para tudo. Por exemplo, quem é que diz para a gente acordar? O neurotransmissor. Quem é que diz para a gente dormir? O neurotransmissor. Quem é que diz que a gente está feliz? O neurotransmissor. Ó, e esses neurotransmissores, eles são produzidos no neurônio e são jogados no final do neurônio, certo? E aí outro neurônio capta essa informação e continua a transmitir, certo? As outras células, gente, que a gente tem no sistema nervoso são as seguintes, ó. Astrócito. O que é que faz o astrócito? Ele é responsável pela reconstituição celular. Eu falei para vocês que se romper um corpo celular, a gente não faz mais esse neurônio. Mas se eu romper aqui o axônio, eu consigo fazer um novo neurônio. Aí o astrócito vai lá e reconstitui esse neurônio, certo? Isso é extremamente raro. Se você romper neurônio, é muito difícil você reconstituí-lo. A gente tem os oligodendrócitos e as células de Schwann, que têm a mesma função. A função é de produzir a mielina, que é feita de gordura, certo? Ó, e como é que a gente produz o neurônio? Quando a gente nasce, a gente tem milhões e milhões de neurônios, certo? Só que o que acontece é, enquanto mais a gente vai aprendendo,
mais conexões neurais a gente vai fazendo, certo? Porque até os 7 anos de idade, a gente pode fazer conexões neurais. Depois dos 7 anos de idade, a gente não faz mais novas conexões. É muito raro. A gente só fortalece as que a gente já tem. Então, quando vocês, alguém aqui tiver filho, estimular o filho a estudar muito. Dos 2 aos 7, certo? Porque daí, se você estudar bem até os 7, você consegue ter um bom aprendizado durante toda a vida. Só que a produção do neurônio, ela está ligada, além do aprendizado até os 7 anos, ela também está relacionada à alimentação. Então, se você é uma pessoa que não se alimenta bem, seus neurônios não vão funcionar bem. Logo, você não vai conseguir aprender bem. Já se você se alimentar mal, o neurônio não funciona bem. Se você se alimenta bem, seu neurônio ele vai funcionar muito bem. Por quê? Porque esses neurotransmissores aqui, que são informações passadas pelo neurônio, eles são feitos a partir da boa alimentação, certo? Se você se alimenta mal, ele não vai ter substâncias para fazer de você uma pessoa com um funcionamento de bons neurônios. Só informações extras. Quando você tem, por exemplo, depressão, você pode ter problema na produção do hormônio da felicidade, que é a ocitocina que a gente vai estudar, certo? Se você tem ansiedade, você pode ter excesso do hormônio da felicidade, certo? Ou o hormônio da vigília também. A grande parte das doenças mentais, elas acontecem por conta da produção, ou em pouca quantidade, ou em alta quantidade de neurotransmissores, certo? Então a gente pode tomar um remédio, né, que vai estimular a produção de mais hormônio da felicidade, e aí a gente fica mais feliz e faz com que se trate a depressão, por exemplo, certo? Depressão não é piada, é uma doença mesmo, igual a diabetes, hipertensão. Ela tem explicações fisiológicas. Lorena, depressão e ansiedade não são brincadeiras, são doenças psicológicas que têm explicações fisiológicas, como eu estou dizendo aqui para vocês. São problemas justamente na produção e na transmissão de neurotransmissores, certo? Cada doença vai ter um neurotransmissor específico que vai dar problema, certo? Eu falei para vocês a visão do sistema nervoso enquanto célula, certo? A gente tem o neurônio, astrócito, oligodendrócitos e células de Schwann. Qual que é? Qual? Schwann, astrócito, neurônio, oligodendrócito. Oligodendrócito. Olha aqui. Eu expliquei para vocês o sistema nervoso enquanto célula, certo? E agora a gente vai falar sobre o sistema nervoso enquanto uma parte maior. A gente tem aqui duas divisões do sistema nervoso. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, certo? Eu vou utilizar, a partir de hoje, essas siglas, ó. Se eu botar SNC, eu quero falar sistema nervoso central. Se eu botar SNP, sistema nervoso periférico, certo? Qual a diferença entre os dois? Temos duas diferenças aqui entre o sistema nervoso central e periférico. A primeira é que ele constitui o sistema nervoso central. É o encéfalo e a medula espinhal. Encéfalo é o órgão que a gente conhece como cérebro, certo? A gente tem aqui, ó, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central,
é a parte do corpo, o nome está dizendo central, responsável por ter o encéfalo e a medula espinhal, certo? Toda essa região aqui, ó, da cabeça e da medula, é onde eu tenho o sistema nervoso central, certo? O periférico, ele é toda a região de nervos que está fora do encéfalo ou da medula. Quando eu saio da medula até chegar ao músculo, eu estou falando do sistema nervoso periférico, certo? Essa é a primeira diferença, é quem constitui. Aqui só o neurônio. Aqui eu tenho o encéfalo e medula espinhal. A segunda diferença é a função. No sistema nervoso central, eu vou ter a função de controlar o corpo. Já aqui no periférico, ele só vai receber informação. Ainda, o sistema nervoso periférico, ele tem uma subdivisão. Certo? Ele é dividido em duas partes ainda. Ó, o sistema nervoso periférico, que é a região de neurônios que estão fora da medula espinhal, podem ser divididos em duas partes. Eu vou ter o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Qual a diferença entre eles? Boa, Júlio. Qual a diferença entre eles? O simpático, ele está relacionado com coisas relacionadas ao nervosismo. Por exemplo, quando você é assaltado, você ativa aqui, ó, sistema nervoso simpático. Quando sua mãe chama, ô Lucas! Ela está aqui, ele está aqui ativando o sistema nervoso simpático, que é responsável por um mecanismo do corpo chamado luta ou fuga. O que é esse mecanismo de luta ou fuga? Quando a gente está em uma situação de muito risco, o nosso corpo, levanta a máscara, o nosso corpo, ele vai optar por lutar ou por fugir. E aí vocês já viram em muitos filmes, por exemplo, ou até mesmo na realidade, quando nós estamos em situação de perigo, nós fazemos coisas que nós não faríamos normalmente, como pular um muro, correr muito rápido, certo? Porque o sistema nervoso simpático, ele vai estar ativado e ele vai estimular a produção de várias substâncias para dar muita energia ao corpo. Fale. Ó, enquanto o sistema nervoso simpático ele vai ter essa função de luta ou fuga, o parasimpático é o contrário. Ele tem a função de estimular muito a felicidade, certo? Então, por exemplo, ir ao cinema é muito parasimpático, porque você vai estar extremamente feliz aqui nessa situação. Já levar uma bronca da mãe ou do professor é muito simpático, porque você vai estar ativando os mecanismos de luta ou fuga, certo? Eu sou o Jack Chan. Só recapitulando o que a gente viu hoje. Ó, recapitulando o que a gente viu hoje, ainda tem uma coisa para falar. Ó. A última coisa é conexões nervosas. O que é isso?
Conexões nervosas são as conexões que o neurônio faz, certo? Enquanto mais conexões nervosas a gente tem, mais capacidade de aprender e de lidar com situações de problema a gente é melhor, certo? Recapitulando tudo que a gente viu hoje. O sistema nervoso, ele tem a função de receber informações do sistema sensorial e dos órgãos, certo? Quais as partes do sistema nervoso? Nas partes gerais, eu tenho o sistema nervoso central, onde eu tenho o encéfalo e medula, que é a região central do nosso corpo. Na parte periférica, eu tenho todos os neurônios que saem da medula espinhal, certo? Que podem ser divididos em simpático e parasimpático. Já que células do corpo, eu vou ter o neurônio, que é a principal célula do sistema nervoso, que é responsável por gerar e propagar informações, certo? Ela utiliza neurotransmissores, que são substâncias químicas produzidas no nosso corpo para serem liberadas e terem suas ações. Quais neurônios a gente conhece mais? A ocitocina, por exemplo, que é o hormônio da felicidade, certo? A gente tem outras células, como por exemplo o astrócito, que é a célula responsável por reconstituir o axônio. E a gente tem ainda oligodendrócitos e células de Schwann, que são células responsáveis por produzir a mielina, certo? O impulso sempre sai do corpo celular para o axônio. A aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.